Inicia agora o programa Na Vitrine. Esse programa que foi feito com muito carinho, especialmente para você. E o assunto de hoje é trilhas. A onda atual de fazer exercícios e entrar em contato com a natureza. Que coisa boa, né? Quem nunca sentiu vontade de fazer uma trilha, gente? Pois é. Mas, ao mesmo tempo que dá vontade, dá aquele medinho, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou passar vergonha? Será que eu vou no meio de estranhos? Que às vezes a gente não tem alguém que vai e faz a trilha junto com a gente, um conhecido, enfim. Então dá aquela insegurança. E é esse o nosso bate-papo de hoje, trilhas. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a Karen Gassner. Tudo bom, Karen? Boa noite. E o Sidney Silva. Boa noite. Então, gente, eles fazem parte de um grupo que chama Sem Limites. Esse grupo é aqui da Grande Florianópolis, já tem algum tempo, e vão dar dicas especiais para você que está aí nos assistindo, né? Inclusive, você pode participar pelo 489-8845-0426 e fazer a sua pergunta, mandar o seu questionamento aqui para a gente. Então, vamos começar falando um pouquinho do Grupo Sem Limites, que é um grupo bastante visado aqui na Grande Florianópolis, que já tem algum tempo. Inclusive, eu curto muito, gente. De vez em quando vou fazer uma trilha como convidada aí com essa galera toda, né? Quem vai falar um pouquinho como surgiu o grupo? Sidney? Boa noite, pessoal. O nosso grupo surgiu em 2015, por acaso, numa investida de montanha no Pico Paraná, que é a maior montanha do sul do Brasil, lá próximo de Curitiba. A gente foi com um grupo daqui de Florianópolis, a maioria não se conhecia, e acabou, pela força do destino, a gente se uniu numa situação de dificuldade de alguns, e nesse instante acabou surgindo uma amizade muito boa, muito saudável, de parceria, e que a gente teve o desejo de fazer outras trilhas, ascensão de montanha juntos. Olha só, nem eu sabia como começou exatamente, né? Mas é muito legal. É muito legal. Então foi meio por acaso. Aquelas pessoas que estavam ali naquele momento acabaram se unindo. Exatamente. E a impressão que eu tinha é que foram escolhidas a dedo. Quem também, sabe, também né? Faz sentido. Quem sabe se não tem um dedo lá maior que acaba sincronizando as pessoas, né? Verdade. Ah, mas muito legal. E como funciona o grupo? Karen? Então, com o passar do tempo, a gente percebeu que temos uma união e que essa união nos fortalece. E também percebemos que dentro desse nosso grupo, que é um conjunto de pessoas muito diferentes, e que cada um vem de uma história diferente e cada um tem também uma bagagem diferente, que uns têm saberes que os outros não têm. Então, a gente sentiu uma necessidade, até talvez também pelo esporte que a gente gosta de praticar, que a gente sabe que é um esporte de risco. E quanto mais a gente troca esses saberes e quanto mais a gente se une, menos risco a gente corre. Porque, em várias situações, se nós temos todos os mesmos saberes, os mesmos treinamentos, os mesmos conhecimentos e a mesma intenção, a mesma percepção do perigo, da situação mesma, vai ser muito mais fácil a gente diminuir nosso risco. E aí sim nós acabamos decidindo de fazer esse grupo mais organizado que possível. Então a gente tem agenda, nós temos reuniões, a gente se reúne quando a gente às vezes faz uma saída e percebe que alguma coisa não aconteceu muito bem, ou em alguma situação a gente não agiu da forma talvez mais correta.
Então, a gente depois se une e a gente discute, opa, o que aconteceu lá, onde a gente errou, onde a gente acertou, o que a gente deveria ter feito diferente, o que a gente deveria aprender dessa ocasião, desse acontecimento. Graças a Deus, nunca nada grave aconteceu, não? Mas, às vezes, a gente percebe, puxa, ali, a gente bobeou, poderia ter acontecido alguma coisa. Então, a gente sempre faz essa reflexão e a gente se une. A gente também, no início, justamente como eu falei, a gente percebeu essa questão que cada um tem uma bagagem e tem certos saberes que os outros não têm. Então, na ocasião, por exemplo, a gente tinha um dos nossos membros, ele sabia muito bem ler cartas, ele lia cartas com bússola. A gente todos sabiam usar aplicativo, mas ele sabia ler carta e bússola. Então, assim, aplicativo é ótimo, mas pode ser que um dia que tu está sem celular e sem aplicativo e precisa de carta e bússola. Então, a gente organizou mini cursos entre nós mesmos e cada um que tinha alguma coisa a compartilhar, compartilhou com os demais. Então, a gente tem pessoas que sabiam melhor usar o GPS, então fizemos uma noite que todo mundo se juntou, a gente aprendeu todos usarem o GPS. A mesma coisa com a cartografia, tivemos um mini curso que falava de geologia, de tempo, de previsão de tempo. Enfim, assim, começou essa união a ficar cada vez mais forte, porque a gente viu quanto a gente dependia, podia dividir um com o outro. Né? Eu acho que essa consciência é muito importante, né? Porque a pessoa fala, vou fazer uma trilha, legal, tem paisagem. Gente, basta uma selfie errada e a pessoa não sabe se volta para casa, né? Exatamente. Tem que ter um cuidado e uma consciência muito grande. Fazer trilha não é brincadeira, né? E eu sei que o Sem Limite trata isso com uma seriedade incrível. Assim, eu já, como falei para vocês, pude participar de vários eventos, né, como convidada do grupo, que inclusive meu irmão faz parte efetivamente, né, do grupo também. E eu vejo assim muito essa seriedade com que as questões são tratadas. A mínima questão, tipo, gente, está tudo bem, vocês vão indo na frente, que daqui a pouco eu encontro vocês, né? Isso já isso já gera um perigo. Já gera um perigo e todo mundo, opa, não é assim. Ou vai todo mundo junto ou não vai ninguém, né? Então, tem que ter essa consciência. Pois é, Sidney, o pessoal que está lá em casa, né? E vamos falar primeiro das trilhas mesmo. Essas trilhas aqui de perto, né? As pequenas. Depois a gente fala um pouquinho sobre montanhas, né? Que a gente tem aqui, gente. A gente tem aqui, eles trouxeram, né? Cargueira, que são essas mochilas, esses mochilões aqui, que são as cargueiras, né? Que são para subir montanha, que tem desde uma barraca até um fogareiro, tem tudo aqui dentro. E tem as mochilas de ataque, que a Karen vai mostrar ali, ó, que é essa mochila aqui, que é uma mochila mais para... você vai fazer a trilha da costa. Eu gosto da trilha da costa. Ela é linda. É linda, além de ser linda, eu acho muito fácil, assim, para quem inicia, né? Eu sempre falo, gente, começa pela trilha da costa, né? Que daí, se você conseguir, você vai numa um pouquinho maior. Mas conta, o que a pessoa precisa ter no início para fazer uma trilha? Como é que é? Por exemplo, eu nunca fiz uma trilha. Como é que é fazer uma trilha? Bom, na minha visão, a primeira coisa é ter vontade. A pessoa ter esse interesse, o desejo de estar em contato com a natureza, ou mesmo querer conhecer e ter uma primeira vivência, uma primeira experiência em trilha. Por mais curta que a trilha seja, ou mais simples que ela seja. E, nesse sentido, ela pesquisar e procurar se informar como é a trilha, qual é a dificuldade, o que ela precisa levar, né? O que é interessante. Ela está com uma roupa leve, uma roupa apropriada para o meio, né, que é uma bermuda ou uma calça para atividade física, camiseta a mesma coisa, né, com proteção solar é o ideal, né, principalmente nesse verão, e levar água adequada, né, para quantas horas ela for fazer a trilha, protetor solar, né, uma proteção para a cabeça. Levar os mantimentos ali como um lanche rápido, uma barra de cereal, ou se for até o caso, preparar num fogareiro, num local que seja permitido, né, que nem toda trilha é permitido fazer isso, né, e não ir sozinho, que é um fator principal, sempre ir em grupo.
Essa questão dos equipamentos é importante? Então, se eu posso completar, Por favor. ali dizemos que na montanha ou na trilha existe sempre uma regra muito importante. Eu acho que é uma das mais importantes. Quando a gente diz em grupo, mas eu posso ir com meu namorado? Sim, pode ir com o namorado, mas o certo a gente sempre diz para ir, quando eu parto para a trilha, e por mais curta que seja, que sempre tem que ser em 3 pessoas. Por que 3 pessoas? Vamos supor um dos 3 se machuca. Um vai procurar ajuda, um vai ficar com aquele que se acidentou. Então, essa, para mim, é sempre a regra dourada. É 3 pessoas sempre para garantir que, se acontecer alguma coisa, tem uma pessoa que possa buscar socorro. Que é uma regra que a gente mantém no nosso grupo. No grupo, né? E principalmente no início, né, gente? Quem for fazer uma trilha, de repente é bom se engajar em algum grupo de pessoas que fazem. Sim, né, facilita bastante. Poder ter dicas, né? Por exemplo, o tênis, né? Quando a gente vai aqui fazer uma trilha na ilha, ou numa praia, ou num local perto, tudo bem, tem gente que vai com tênis, que é aquele tênis de academia, tal, mas quando a gente faz com uma bota de trilha, a segurança é totalmente diferente, certeza, né? O calçado sempre faz uma diferença. Ele protege, não? Protege de torcer um pé. Aliás, gente, eles estão com calçados aqui. Põe um pouquinho aqui isso em cima da mesa. Olha só, tem a trava, né? A trava embaixo. Eu uso aqui uma bota, não? A bota, ela tem, obviamente, a grande vantagem, por ela ser mais alta, ela protege o tornozelo. Então, Sim. ela já evita que a gente torce o pé, como se diz, não? Obviamente, ela tem um solado apropriado, porque ela evita escorregar. E aí, obviamente, ela também protege contra bichos peçonhentos que possam, porventura, ter na trilha. Então, sempre um calçado apropriado é muito importante. A gente depois vai mostrar também o que a gente acha de equipamento que é importante levar. Sim. Mas, como tu falou, acho que, inicialmente, quando a pessoa realmente começa, hoje em dia, se a gente vai na mídia social, existem vários grupos que eles organizam saídas de trilhas. Existem vários outros grupos aqui em Florianópolis, e eles publicam as suas saídas. Na mídia social, normalmente, eles marcam ponto de encontro, fazem um descritivo da trilha. Importante sempre ler o que está escrito lá, que a pessoa não chega lá totalmente surpreendida. Sim, sim. Não, eles fazem, é tanto tempo Geralmente de trilha, o tempo, é um grau de se a dificuldade, pessoa tem o que preparo. levar, onde vai, onde volta. Então, é importante que a pessoa leia e realmente se questiona, eu estou apto para isso? Eu tenho um calçado bom para isso? Não precisa, estou começando a fazer trilha, preciso ter uma bota dessa? Não, precisa não, mas é um bom tênis, não é um quichute, não é um all-star, jamais um conforto, chinelo. Né? Não, um chinelo de dedo, ele escorrega muito, certamente é totalmente desapropriado, aí é melhor ainda ir descalço do que com chinelo de dedo. É verdade. Garantir a segurança e o conforto, né, para que tenha uma experiência saudável, né, para que seja uma coisa gostosa praticar a trilha, né. Mas é bem importante, assim, pegar todas as informações que tiver, com quem for, até pela internet, né, e até perguntar para outras pessoas que já tenham ido lá, sabe? Para ver se realmente tem todo o conhecimento, né, para poder medir a alimentação, água, o que levar, esse tipo de coisa, né? Agora, essa questão da botinha de trilha, gente, para mim faz uma diferença total, assim. Eu não sei pisar mais sem a segurança. Porque dá uma segurança, quando você pisa, você sabe que vai grudar ali, né? É diferente de você ir com um tênis qualquer e dar uma escorregada e, sei lá, se machucar, alguma coisa assim. Com certeza, o equipamento adequado, também a mochila, ele faz, sim, uma grande diferença na trilha. Por mais que é um iniciante, às vezes vai com aquela mochilinha escolar, ela não fica presa no corpo, não? Ela balança para cá fica e para balançando. lá, e aí a pessoa fica, meu Deus, estou com dor nas costas, estou com dor no pé, estou com dor tudo. Mas é porque o material não está adequado, não? Então, às vezes,
é metade da alegria, é metade da curtição, porque não tem o material adequado. Exato. É verdade. Para quem está iniciando, assim, nem sempre, às vezes, é acessível a pessoa comprar, né, uma bota ou um tênis de trilha, né, específico. Mas que ela possa ir com um calçado que ela não tenha problema de estragar, porque muitas vezes acaba estragando, mas um tênis leve, como um tênis de caminhada, um tênis de corrida já é o suficiente, né? De início, até a pessoa ir adquirindo... Se acostumando e adquirindo equipamentos, né? Também Me vai passa muito do essa gosto, mochilinha né? aí de ataque, fazendo favor. Isso. Gente, aqui a gente tem uma mochila de ataque. O que é a mochila de ataque? É uma mochila básica para você fazer uma trilha que você não vai subir montanha, não vai dormir. E depois do intervalinho, a gente vai mostrar para vocês o que tem aqui dentro, que a Karen preparou com todo carinho para mostrar para vocês. A gente vai para o intervalinho e já volta. E nós voltamos aqui ao vivo, conversando num bate-papo gostoso sobre trilhas, com o grupo Sem Limites. A Karen e o Sidney estão aqui batendo um papo gostoso com a gente. E agora a gente vai mostrar um pouquinho dos equipamentos, como eu falei, da mochila de ataque, né, gente? Que é aquela pequena. Você vai fazer uma trilha pequena, só ir e voltar? Então, a Karen vai demonstrar ali um pouquinho dos equipamentos. Então, como nós falamos, não, importante é uma boa mochila. Ela pode ser pequena, mas ela tem duas coisas Segura. que são realmente fundamentais, ao meu ver. Porque, como nós falamos anteriormente, quanto melhor, assim, tendo uma boa mochila e um bom calçado, já é metade da alegria da trilha. Porque se o sapato é ruim e tu toda hora escorrega, leva tombo, não é muito legal, não, ninguém curte. E leva, né? E a outra questão é da mochila, porque vamos supor se tem coisa, aí a mochila, uma mochila cargueira, uma mochila de ataque, essa mochila aqui, por exemplo, ela tem duas coisas que eu julgo fundamental. Isso aqui que a gente chama de barrigueira, quer dizer, ela fecha aqui na barriga da gente. O que ela proporciona? Que toda essa parte da barrigueira ela fica aqui acima do quadril. Então, o peso todo da mochila ela não fica nas costas e nem apoiado nos ombros, mas ela fica apoiada aqui em cima do quadril e tira metade do peso. E outra questão é essa fivelinha aqui, que parece não faz nada, mas ela faz tudo, porque justamente ela faz com que a mochila fica totalmente preso ao seu corpo. Então, se tu pula, se tu vira do lado, ela vai junto contigo, ela não vai para o outro lado. Porque o pezinho então, ela te traz o equilíbrio. Então, para mim, são duas coisas, quando você escolhe as suas mochilas, que são fundamentais. A barrigueira, essa aqui é bem bacana, que ainda tem um bolsinho para a câmera, mas, enfim, a barrigueira e essa tirinha aqui, que ela vem passando aqui no peito para prender a mochila. Eu sempre digo, quando eu estou com a mochila, eu nem percebo que ela está comigo, porque ela faz parte do meu corpo. Ela não é uma coisa pendurada, balançando em cima no meu corpo. Aí nós vamos para as partes de dentro. Nós, principalmente agora no verão, mas, obviamente, também no inverno, a gente sempre se protege dos raios solares, protetor solar, repelente, leva um óculos escuro, sempre um boné, ou o Cid gosta de usar de bandana, para proteger a cabeça. Depois vamos para a parte de segurança. Nós sempre levamos uma lanterna. Mas eu estou saindo 8 horas da manhã, eu não sei quando eu volto, eu não sei se eu consigo voltar, eu não sei se alguém se machuca, a gente acaba ficando no mato. Então, lanterna, sempre, indiferente a hora e quantas horas eu pretendo sair, sempre está na minha mochila. Outra coisa é um kit de primeiros socorros. É um kit de emergência, tem bússola, habito, tem uma manta térmica, que é uma coisa também muito importante numa situação de emergência, de que alguém se machuca, tem que ficar para trás, ou tem que esperar um socorro. Se começa a chover,
Essas mantas térmicas, bem baratinhas, elas vão proteger tanto do frio quanto do calor. Então, é fundamental para estar na mochila sempre. Também sempre leva uma faca, um canivete, não? Serve tanto para comer a fruta, quanto também, obviamente, em emergências. Um kit de primeiros socorros. Aqui o nosso, ele é bem grande, é bem completo. Obviamente, não é necessário de levar tudo isto, não? Mas um esparatrapo, um antisséptico, um soro, por exemplo, já resolvem na maioria dos pequenos ferimentos. Depois, como a Cida falou antes, obviamente, sempre levar bastante água, se informar onde, se tem água no caminho, se tem água potável no caminho, se não, prever que se tem água que precisa no percurso. Existem essas garrafinhas bem simples, como essa da Cida, que é uma garrafinha térmica, dá para até levar um jazinho, um café, para quem curte. Depois, mantimentos, fruta, barra de cereal ou sanduíche. Quando se leva líquidos, é sempre importante levar potinhos que realmente vedam, não? Porque se depois a coisa vaza, fica tudo cheio de molho na mochila, não é nada legal. E o bastão? Também o Cid colocou aqui uma mochilinha bem pequenininha de emergência, que também é bem legal, às vezes, ter uma segunda opção. E aí nós vamos ao bastão. Hoje em dia, muitas pessoas usam esse bastão, ou começamos a usar aqui no Brasil, faz, de fato, pouco tempo. Lá no exterior, os bastões já são usados há mais tempo, porque as pessoas já perceberam o benefício grande que ele traz. Eu, particularmente, sempre dizia aqui, quando for velha, também vou usar bastão. E aí, não que eu fiquei velha, eu só fiquei mais experiente. Eu entendi que, de fato, o bastão ele faz toda a diferença. Ele não nos protege somente... Ele protege de quedas, ele ajuda em travessia de rio, ele nos traz estabilidade, ele traz equilíbrio em alguns momentos. Ele faz toda a diferença para o nosso joelho, ele ajuda muito na subida, ele ajuda na descida. E eu, particularmente, muitas vezes, quando as trilhas ou as saídas eram mais fortes, eu, no dia seguinte, tive um pouco de dor muscular. Hoje, dificilmente tenho. Então, isso me mostrou quão grande é o benefício mesmo desses bastões. Eu, particularmente, uso 2, porque eu acho que, justamente para a questão de equilíbrio, 2 são ideais. Tem pessoas que preferem usar um só. Tem vários modelos no mercado hoje em dia. Cada um faz a sua experiência que acha que é melhor ou pior, não? Hoje, para nós, é um equipamento fundamental. Eu sempre levo em todas as trilhas. Muitas vezes não uso, principalmente quando as trilhas são menores, mas, às vezes, tem uma pessoa que tem maior dificuldade e a gente consegue oferecer e ajudar, que também é uma boa. A gente vê que realmente faz a diferença para as pessoas. Então, o equipamento é tudo, né? É um equipamento, para mim, hoje fundamental. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com preparo físico. É simplesmente, eu diria, até parte do equipamento de segurança para mim hoje. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito em usar. Eu também, no início, digo, nossa, eu acho que velho usa isso. Exatamente. Será que eu estou já apta para usar? Até eu olhar pesquisas que falam dos benefícios, né? E porque a trilha, para mim, estar em contato com a natureza tem a ver com a minha espiritualidade. E, nesse sentido, faz parte muito da minha conexão. E eu levo isso como um hobby, que eu quero levar para o resto da minha vida. Sim. Então, eu fazer isso com prazer, sabe, de maneira saudável, sem se machucar, principalmente, né? Foi com essa visão que mudou o meu olhar do bastão, e eu comecei a levar para algumas trilhas e investidas de montanha. E eu, como a Karen falou, das dores do dia seguinte, dos benefícios, né? Como eu tive lesão no joelho. É como se você tivesse mais uma perna, né? Mais, enfim, tu consegue colocar o peso, consegue ter todo um equilíbrio ali. Distribui melhor o peso. Distribui, é muito, muito legal. Eu não consigo mais descer sem
sem usar. Eu acho muito interessante. Bom, a gente já viu bastante aqui do equipamento, né, de coisas que às vezes a gente acha, nossa, mas o pessoal vai, olha a mochila, para ir ali, vai com uma mochila, mas é importante, tem hora que você precisa, né? Exato. Pessoal que vai trilhar, outro medo, né, que as pessoas têm geralmente são os bichos, as cobras principalmente, né? Quanto tempo de trilha, né? Já faz bastante, né, Sidney? Alguma vez alguém teve algum problema com alguma cobra ou algum tipo de animal assim? Sim, do nosso grupo, graças a Deus, não. A gente não teve nenhum acidente dessa maneira. Mas já tivemos alguns conhecidos e amigos que já tiveram acidentes e em situações bem graves e até de pessoas com levar a óbito, né? Não é uma coisa para a gente não se preocupar. A gente deve se preocupar e estar atento, né? Principalmente nessa época do ano, que é a época que elas estão bastante ativas, né? Primavera e verão, elas saem da toca, saem da hibernação e estão ali para acasalar e se alimentar. Então, o risco é maior nessa época. Que até a gente tenta não fazer muita trilha nessa época para não incomodar tanto elas, porque na temporada de montanha que a gente faz mais trilha, elas estão mais quietinhas. Mas a gente, independente de ter conhecimento das serpentes, ou você até ir por achismo, sabe, por estudo empírico, é sempre bom tu evitar qualquer contato com elas. Independente se ela for peçonhenta ou não. Geralmente mais em trilha que tem que abrir a trilha, né? Mas assim, em trilhas abertas já é mais tranquilo de visualizar, pelo menos, né? Em trilhas abertas é mais tranquilo, mas a gente nunca faz ideia de quando que elas vão aparecer. Quando a gente vai se deparar com alguma na trilha. Aqui em Florianópolis tem várias, né? E eu mesmo já vi algumas já. E sempre dou o tempo dela, tento fazer alguma ação para que ela saia da trilha, né? Para que também não machuque o bichinho, né? Não assuste tanto e evitar qualquer tipo de acidente com a gente, né? Então, por isso que a gente sempre tenta avisar a época da alta montanha para fazer trilha, que é o outono e inverno, que é a época mais segura. Evitar não só cobra, como também as aranhas e escorpiões, algo assim. Melhor prevenir do que acontecer algo mais sério. Legal. Teve alguma história com trilhas que vocês tenham passado por alguma situação com algum bicho várias. desse? Sim. É bem comum? Não, sempre acontece. Não acho que não, como o Cid falou, a gente nunca teve dificuldade ou problemas com bichos, porque eles normalmente eles têm mais medo da gente do que a gente deles, não? Exato. Então normalmente eles se afugentam antes de a gente chegar muito perto. Mas a gente já teve umas situações bastante preocupantes com o tempo, não? Eu me lembro de um incidente uns 2 anos atrás que nós levamos um grupo não foi com o nosso grupo, nós levamos uns amigos para o Cambirela e nós acampamos lá em cima e de fato, no dia antes, nós queríamos desmarcar, porque o tempo não estava muito estável para domingo. Mas as pessoas vinham de fora, vinham de outra cidade. Queriam fazer. É importante. E nós falamos, tudo bem, nós podemos ir, mas para domingo, lá pelas 10, 11 horas, está previsto chuva, então vamos descer bastante cedo, desmontar acampamento e descer cedo. Então, aconteceu, nós acordamos bem cedo, esse tempo estava fechado, mas as pessoas estavam muito intrigadas que eles iam ver o nascer do sol. E a gente tentar convencer as pessoas que não ia ter... Aliás, gente, esse nascer do sol... Nascer do sol. É tudo de bom. Enfim, a gente conseguia mobilizar algumas pessoas para desmobilizar o acampamento, para começar a descer, e outras não com tanta credibilidade nos seguiram nossos conselhos. Enfim, aconteceu mesmo isso, não? Que
as pessoas que não acreditavam naquilo que nós estávamos falando, e insistiram a ficar olhando, procurando o sol, a chuva veio muito rápido. A nuvem preta veio muito rápido. E muda o tempo, gente, de uma hora para outra. Na montanha, ou mesmo no Camberela, que não é bem uma montanha, mas, enfim, já é uma altura considerável, a nuvem veio muito rápido. E veio uma tempestade muito, muito forte. E justamente aquela nuvem parecia ter um desenho animado, não? Aquela nuvem negra em cima do Camberela, e nós, no cume, tentando descer, e os raios caindo. Então, foi bem preocupante, assim. A gente vê fica como exposto ali, né? Fica E a exposto, árvore não pior tem, ainda. não tem muito o que fazer, e naquele instante passa tudo na sua cabeça que tu já leu sobre o que eu faço quando cai o raio na minha cabeça, e tu é capaz de fazer nada disso, porque tu está apavorado e só quer sair da situação. Então, assim, a gente sempre é muito importante que a gente respeita a natureza e respeita aquelas pessoas que estão dando as orientações. É verdade. Não? Porque experiência dos mais... Se eu estou... os mais experientes mesmo. A pessoa que eu sempre digo, se eu convido hoje você para ir comigo, o meu amigo, o meu colega, eu me torno responsável por essa pessoa. Sim. E eu espero que essa pessoa me respeite nesse sentido. Então, a pessoa que convida, a pessoa que chama as pessoas, ela merece um respeito maior, porque ela se propôs a levar as pessoas. Seria o guia, né? Então, é bastante importante que as pessoas respeitem essa pessoa, seja ela guia, seja ela monitor, seja ela condutora ambiental, né? Não importa o cargo, não importa, que foi a pessoa que chamou. Então, a pessoa que diz, eu posso levar. Então, a gente tem uma pergunta aqui do assinante. Sim. Né? Ele pergunta, o João Pedro, de Foz do Iguaçu, ele pergunta quais os tipos de alimentos que se deve levar em uma trilha de dificuldade média. Quem pode responder? Bom, essa questão eu acredito que seja bem particular, porque o que é legal é a pessoa fazer algumas trilhas para ela entender o que ela gosta de levar. Eu sei o que não pode fazer, gente, que eu já fiz e me dei mal. Até então, foi por experiência. Foi uma das últimas trilhas. Eu estava numa dieta, né, de restrição de carboidrato, açúcar. Aí comi proteína, comi um monte de coisas, assim, frutas e tal. Eu disse, não, agora eu vou, né? Consegui dar uns 10 passos, comecei a me sentir mal, né? E daí para descobrir o que era a alimentação errada, né? Sim. Então, eu acho que tem o básico aí que a pessoa deve... É bem importante ela não comer nada que não seja diferente da linha alimentar dela. Do cotidiano. Do cotidiano. Não, sem dieta, gente. Não tentar comer algo que seja muito diferente. Principalmente assim. Carboidrato, né? Que açúcar, que é energia, né? Ou senão tem uns sachês também que dá para levar, que são... O gelzinho. O gelzinho, né? Os gels, eles ajudam, né? Sim. Mas foi o que me salvou na Mas trilha. eu sou mais da linha do cisne. Acho que tudo o que eu como no dia a dia, eu como na trilha também. Se hoje eu vou fazer uma trilha que eu sei que eu só volto daqui a 5, 6 horas para casa, eu vou levar um bom sanduíche com salame, com queijo, com tomate, com alface, que seja. Vou levar fruta, vou levar um doce, um biscoito, um bolo, que seja. Eu já não curto barrinhas de cereais, etc. Sim. Eu gosto de comer. Eu digo, eu vou para a trilha para passar bem, não para passar mal. Sim. Então, eu como aquilo que eu como, obviamente respeitando, não vou levar arroz e feijão, que eu como no dia a dia, não, porque até a gente tem que considerar a questão de conservação e tudo mais. Sim, esfria, tudo tem que ser uma coisa que seja agradável. Mas alguma coisa que eu sei que me nutre, que me faz bem, que me dá... até no final da trilha ainda não fico assim, meu Deus, eu não como um churrasco agora. Uma coisa que eu considero que seja bom para quem está iniciando, principalmente, gente, ovo cozido. Sim. É muito bom, dá muita energia. E eu gosto de fruta tipo laranja, bergamota. Porque dá muita sede, né? Então, mas muita gente leva banana, eu já acho banana um pouquinho pesada. Sim. Então, isso vai também muito do pessoal, né? É bem particular. É verdade. Mas a pessoa tem que fazer testes, porque às vezes ela pode estar... a quantidade que ela leva pode ser que seja pouca,
né? E em outro momento a quantidade que ela leva pode ser que seja muito, que são coisas que já aconteceram comigo, né? Gente, trilha emagrece, será? A gente vai saber isso, mas depois do comercial. E nós voltamos ao vivo aqui do programa Na Vitrine. Esse programa que foi feito com muito carinho para vocês. E hoje com o assunto de trilhas, gente. Legal pra caramba. A gente está quase montando um acampamento aqui no estúdio. Bem, o cenário já está condizendo, né? Dá vontade já. A gente olha para o cenário e olha aqui e dá vontade de já montar acampamento. Então, eu vou começar com uma perguntinha de um telespectador. Ó, parabéns pelas pautas levantadas pelo programa. Ele pergunta se há disposição de grupos ou agências para execução das trips, se existe um pré-treinamento antes das caminhadas, né? André de Florianópolis. Obrigada, André, pela pergunta. Então, particularmente aqui em Florianópolis tem diversos grupos de trilha e também tem guias, né, qualificados. Sempre é bom procurar um profissional ou alguém que tenha experiência para fazer qualquer atividade, assim. Tem muitos acessíveis aqui. Ou grupos no Facebook, de repente, né? Grupos de trilhas, trilhas Grande Florianópolis, ou aí na sua cidade, de repente, se você é do Norte, Nordeste, enfim, todos os lugares. Rio de Janeiro, gente, já fiz trip no Rio, todo mundo aqui já fez em vários lugares, né? Sim, então, é bem fácil de conseguir. De achar os grupos. E que é legal fazer em grupo, assim, só que uma coisa que a gente sempre preza no nosso grupo é ter o olhar de não impactar tanto a natureza, então não ir com grupos muito grandes, né, com tipo mais de 20 pessoas, 30 pessoas. Sim. Não é legal. Sim. E geralmente também tem alguns grupos que cobram, né? No caso, essa questão foi uma das questões do Sem Limites para resolver, né? Não, eu acho que assim, a pessoa, o guia trabalha com isso às vezes, né? E o Sem Limites não tem esse Eu acho intuito. Que assim, hoje aqui no sul do Brasil, a gente não tem nenhum curso de formação de guia de montanha ou de trilhas. Então, é diferente em outros estados do Brasil, não? Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, existem cursos preparatórios para esse tipo de fim. Então, nós temos aqui no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, a gente tem muitas pessoas que estão há muito tempo já fazendo trilhas. Acredito que adquiriram bastante conhecimento. Então, que qualifica uma pessoa de cobrar ou não cobrar, não? Eu acho que isso é uma decisão bem pessoal de cada um. Sim. É uma questão de responsabilidade de cada pessoa. É melhor, é pior? Não. Hoje, aqui no Floripa, nós temos muitas trilhas que são simplesmente organizadas no Facebook, que a pessoa comparece e vai, e é for free, é grátis. E tem pessoas que acham ou que cobram pelas trilhas. E aí tem um público para os dois. Tem pessoas que acham, pelo motivo que estão pagando, se torna mais seguro, fica mais, se sinta mais à vontade. Isso eu acho que é de cada pessoa. Não podemos dizer aqui, pelo menos no nosso estado, que é melhor ou pior. Sim. Eu acho que depende sempre muito da pessoa e da responsabilidade da pessoa que chama. Como eu falei, acho que é uma questão da pessoa. Tem gente que não podemos, gosta, trabalha, né, já é guia em outras situações. Exatamente. Enfim. Tem pessoas, até talvez pela dificuldade de formação que nós temos aqui no estado, tem pessoas que gostam muito, que realmente querem investir, querem se tornar profissionais e querem ganhar a vida com isso, e não é errado, não? Sim. E eu acho que existe um público para isso, então, e é livre, não? A pessoa tem essa opção. Gente, a pessoa pode entrar no Facebook, escolher um grupo que marca num certo dia, comparecer lá e fazer a trilha. E tem pessoas que preferem um dia
pagando. Só lembrando que o Grupo Sem Limites é um grupo fechado de amigos em que os rateios das despesas são divididos, então é dessa forma que funciona, né? Mas tem outros grupos, que são os grupos abertos, que marcam lá na internet, no Facebook, enfim, em muitos lugares, trilha dia tal, você vai colocar, tem um monte de grupos fazendo e tal, que são as pessoas que, de repente, querem ser guias, que cobram, enfim, essas outras questões aí. Mas sempre é bom ter alguém, né, para orientar melhor do que sair sozinho. Sim. Aí, que acontece muitas coisas. É sobre o preparo físico. É isso, o preparo físico. É legal a pessoa fazer já uma atividade, como uma caminhada, uma corrida, ou ir até na academia, assim, é legal ela já ter essa base, né? Porque ela vai ter menos dificuldade de estar fazendo a trilha. Sim. Agora, se ela nunca fez isso, ou ela está muito tempo sedentária, começa com uma trilha bem leve, bem levinha, né? E se ela gostar da situação e querer fazer mais trilha, daí o ideal é ela procurar um profissional ou alguma forma de se preparar. Assim. É verdade. Daí vai criando resistência, né? Vai aperfeiçoando, vai pegando as manhas, como se diz, né? Exato. Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho de montanha, então. Bom, já fizemos a trilha, aquela bem básica, né? Que todo mundo vai e tal. Agora, montanha. Montanha não é para qualquer pessoa, né? Já pega uma outra questão. Eu acho que na questão das montanhas, das trilhas de trekking, quer dizer que o que diferencia justamente que nós não vamos subir para outras altitudes e fazer trilhas mais complicadas, muitas vezes tecnicamente mais exigentes, também normalmente implica que se dorme no local, no alto da montanha, no vale, e aí, em consequência, obviamente, ela requer mais equipamentos. A gente já falou ali do equipamento básico que fica ali, Sim. que a gente vai levar numa trilha Esse do dia a dia. Sempre, Isso é para sempre. Agora, se eu vou resolver que eu vou dormir na montanha, que a gente vai para uma altitude e que ou não dá tempo para fazer, subir e descer no mesmo dia, sim. ou às vezes nós simplesmente ficamos lá em cima porque a gente Cortina, gosta de ver a noite estrelada. Gente, é muito lindo amanhecer do sol, nascer do sol com um tapete de nuvem, enfim, a natureza ali é esplêndida que oferece, não? Então, obviamente, vale a mesma coisa. Você tendo um equipamento bom, você já está na metade do caminho, porque você vai sofrer menos. É verdade. Não? A gente já viu, teve cenas que pessoas foram para a alta montanha com barraca de praia. E aí pegaram tempestade e quase morreram de frio. Nossa, na última que a gente fez, eu acho que foi Paraná, eu acho que nenhum de vocês dois estavam nessa. Que a gente pegou menos 7 graus lá em cima. Você estava? Não, né? Você também não estava. Não, nenhum dos dois. Mas, enfim, esse é o frio ainda. Realmente, era mais frio. Tranquilo, não, porque o frio se pode juntar na barraca do outro, se junta todo mundo, vai. Agora, se pega tempestade, chuva, que desmonta a barraca, que molha tudo, o saco de dormir molha, é perigosíssimo, a pessoa pode morrer de hipotermia. Então, sim, assim, e é frio, gente. Importante muito. As pessoas terem um equipamento bom. E aí eu digo mesmo bom. Esses dias alguém me perguntou, mas o que barraca eu compro? Eu compro uma baratinha para uma montanha, quanto eu gasto? Eu falei, olha, se você realmente gosta, espera para comprar a tua barraca. Não compra aquela mais baratinha que tu pode comprar agora. Você realmente gosta, vai num grupo, pede para alguém entrar na barraca dele, dormir na barraca dele, sim. Junta mais 1, 2, 3, 4 meses e você consegue já comprar um equipamento melhor. Que as ascensões de montanha, geralmente as pessoas se dividem em barracas. Sim, né? sim. Até para dividir o peso, né, na hora de levar. Eu sou uma que vou com meu irmão, né? Isso é bem comum, assim, né? Na montanha a gente divide. Aí leva o saco de dormir, que é esse aqui, né? Aqui tem um que já é pequeno, que é ótimo. Os equipamentos estão a tecnologia está muito boa, né? São pequenos hoje em dia, dá Hoje, talvez a gente precise, em primeiro lugar, uma barraca, não?
obviamente, a gente deixa... A minha está aqui assim, porque a gente acaba desmontando ela para caber melhor na nossa mochila. Mas é importante que ela seja Gente, leve. olha o tamanho da barraca, né? Ó, isso aqui é uma barraca. E é boa e é confortável. Ela é muito boa. Essa é uma barraca São equipamentos de ponta, né? Para 2 pessoas. Ela também ela é super resistente à água e a ventos. A gente já passou várias situações bem tumultuosas na montanha, mas sempre nos proteger é muito bom. Bem, então a barraca é muito importante. É bom que ela seja de qualidade mesmo, que se pensa bem, se consulta com outras pessoas o que eles usam, o que eles gostam, porque, claro, sempre saem novos modelos. Que seja uma e barraca pesquisa, técnica. sim, né, pesquisa na internet, né? Que seja uma barraca leve, mais preparado para a montanha. Não é para praia, não é para camping, ela é para montanha. Elas são barracas específicas, elas têm um custo maior, mas também é a casa, né? A casa que a gente leva junto. Vale investir quando a gente gosta. Depois mesmo. da casa está montadinha, pronta. Depois temos. Daí a gente vai para quem? A primeira coisa, que é um colchão, que Colchão hoje de também já ar. tem vários modelos. Como eu digo, você vai para a montanha e não vai levar um colchão grande. Todo o peso e os tamanhos são muito importantes, porque no final tudo tem que entrar numa mochila só, não? Então a gente também busca cada vez reduzir o peso e o tamanho. Depois temos aqui a gente tem um travesseirinho. Travesseirinho, isso aí eu é não tenho inflável, ainda. Que também é muito importante para a Tem que gente fazer não essas acordar com o pescoço duro. Vale lembrar que também esse colchão ele também isola, né? Também, Eles são também térmicos. Já é isolante. Tanto Depois do térmicos, colchão, está aqui o saco de dormir, gente. E o travesseiro, quer dizer, tem tudo aqui. saco dormir, sim. É no conforto. Depois, talvez o Cid quer apresentar as é questões de cozinhar, culinária. Como a gente está na montanha ali, não tem nada, nenhum restaurante perto, não tem uma lanchonete, então a gente tem que fazer a nossa própria comida. Ou já leva pronta, ou se esquenta ou se prepara ali na hora. Então um fogareiro também fogão. Um fogareiro técnico para a montanha também é ideal, porque ele é compacto, leve, né? Quanto mais equipamentos leve, melhor, porque na soma ali tu bota tudo na cargueira, aquilo vai contar. O botijãozinho de gás, né? Que é importante. Nesse conjunto aqui a gente leva uma panelinha, um conjunto de panela ou frigideira, de acordo com o que tu vai cozinhar ou esquentar, né? Os talheres, que são bem importantes também, os talheres para acampamento. E como a Karen comentou antes da lanterna, que a gente sempre leva em qualquer trilha, mas é bem importante ela estar sempre carregada. Quando se você tem uma lanterna técnica de montanha, né, ela vai te dar outros benefícios, né, do que uma lanterna comum. Então, além dos itens mais essenciais assim que a gente tem, é a roupa. Gente, tem até um varal aqui. Eu estou aqui curiosa mexendo, né? Sim, o varal é importante. O varal é importante. Caso de chuva e tal, precisar um varal com grampinho de a roupa cortinha, e tudo. ela pode ter outras utilidades também, não só de varal. Aí é importante você saber a montanha que você vai e tá com a roupa preparada, né? Tá com, dependendo da temperatura, uma segunda pele, aí uma terceira pele, algo que seja geralmente impermeável. 3 camadas. As 3 camadas ali é ideal. Né? Ela trouxe. E sempre uma dica que a gente usa, que é bem legal, é você separar as roupas em sacos, né? E organizar dentro da cargueira, né? E às vezes também tu botar dentro de um saco de lixo, né, que caiba o tamanho da cargueira e distribuir todos os elementos, porque por mais impermeável que as cargueiras de montanhas são, às vezes acaba passando alguma coisa, né? E para garantir, né, para você chegar lá e armar o acampamento, mesmo com chuva, e estar com a roupinha quente depois para você dormir mais confortável, né? São impagáveis na montanha. Eu sou meio atrapalhada, gente. Eu já fiz trilha dentro da água, que eu botei essa parte aqui
do saco de dormir embaixo da cargueira e eu ia bem feliz com ela dentro da água. Pois é. Já fiz isso, já fiz um pouco de tudo. E depois, ainda bem que são tudo equipamentos bons, tu mal estende, já seca tudo, né? Sim, Muito seca rápido, é. Secagem rápida. Mas é engraçado, mas... É engraçado. acontece. Mas é nessas situações que a gente vai aprendendo, sabe? Mas se não tiver uma pessoa atrapalhada como eu, como é que vocês vão rir depois, É né? verdade. Pois é. Mas também eu sempre deixo tudo em saco. Eu tenho minha capa de chuva. Ai, de chuva? Sim, É de chuva, mas tá ela no protege saco, de fora. É que a gente não Então, pensa isso. Se ela cai num rio, ela deixa de ser capa de chuva. Ela é molhada por verdade. dentro. É. Eu tenho toda a minha E até a roupa. cargueira pode cair no rio, Toda a pode minha acontecer. roupa no Exato. saco. Eu deixo o meu saco de dormir, o meu travesseiro, o meu colchão. Eu levo tudo em saco. Porque, é como a gente falou, a gente faz trilha para passar bem. Não? Já é um esporte, a gente se desgasta muito, a gente se cansa muito, mas uma boa noite dormida é importante, não? Que a gente consiga descansar. É verdade. Então, tem que ter uma barraca boa, tem que ter um saco de dormir quente, seco, um colchão seco, um travesseirinho para a gente não acordar com o pescoço duro. Todas essas coisas não são caprichos, eles fazem parte do conjunto. Se hoje só faço uma trilha que eu vou hoje e volto amanhã, tá bom. Se eu vou dormir 2 noites na barraca, já faz toda a diferença de como é que eu dormi. E meu desempenho durante o dia, não no sentido de desempenho, estou fazendo tantos quilômetros em tanto tempo, mas o meu bem-estar no dia seguinte na trilha depende de como eu dormi, rendimento, de como eu comi. Se eu comi bem, se eu dormi bem, eu vou curtir muito mais a trilha. Tá com a energia toda, né? Porque eu vou estar com energia. Então, a minha conexão com a natureza, eu posso focar naquilo que me levou para a trilha. É de estar em contato com a natureza, de me conectar, de me sentir melhor, de me regenerar, de me revitalizar. Se eu estou preocupada ali porque eu estou com frio, porque eu dormi mal, porque eu estou com dor na nuca, porque eu estou com dor no pescoço, tudo vai ser um sacrifício, chato, né? Deixa de ser prazeroso. Deixa de ser prazeroso. Então, a gente vai para a montanha para voltar renovado. E para isso, sim, um bom equipamento, um equipamento adequado, faz toda a diferença. A preparação, a organização, né? Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui, eu acho que 2 dias falando de trilhas, né? Bastante, que ia ter bom. bastante assunto. Mas eu vou deixar um minutinho final para cada um, para as considerações, né? Para vocês falarem que vocês tiverem vontade, para a gente encerrar, então. Bom, primeiramente eu agradeço, Cida, pela oportunidade de estar aqui, né? E estar representando também, junto com a Karen, o Grupo Sem Limites. É muito legal falar sobre trilha e montanha, né? Que para a gente é algo que faz parte da nossa vida. Desde que a gente se uniu como grupo, é muito prazeroso para a gente. Então, como a Karen falou, estar em contato com a natureza, fazer essa conexão, conversar com a montanha, estar ali vendo o que a natureza tem para nos mostrar e a gente se renovar como seres humanos. Para a gente é muito, muito fundamental. Cada um de nós tem uma jornada e o seu ritmo, né? Mas de acordo com a organização que a gente tem, é algo muito incrível. É verdade. Karen? Então, é isso. Tem muito a completar, é isso mesmo. É Quero isso primeiro mesmo. agradecer pela oportunidade que tu deu. Imagina, eu que agradeço A gente vocês. espera que muito mais pessoas que assistam aqui pegam o gostinho, entendem como é magnífico. Às vezes eu saio da minha jornada de trabalho na sexta-feira e fico assim, meu Deus, eu não acredito que me inscrevi para aquela saída que eu vou pegar hoje às 3 da manhã, um ônibus lá para o Paraná, e vou chegar lá às 6 da manhã e vou subir uma montanha por 6 horas. Isso é pura loucura. Gente, eu me questiono isso quase todas as vezes. Mas é tão incrível quando a gente começa a andar. É verdade. E a gente a superação. sente o cheirinho da natureza, gente, ver o verde, a exuberância que tem, parece
todo aquele peso que a gente sentia na sexta-feira à noite, ela vai indo. E, às vezes, a gente se desgasta absurdamente numa saída, desgasta fisicamente, porque realmente demanda muito, muitas horas de caminhada, muita subida, muito perrengue mesmo. E, mesmo assim, a gente volta domingo à noite em casa, com tudo sujo, cheio de lama, e assim, tão revigorado, Quem que tu entende, disse né? assim, meu Deus, como é que é possível? E eu chego segunda no trabalho, assim, explodindo de felicidade, e energia, e alegria, e é incrível. Só realmente Só quem faz. o esporte, Só quem quem faz. faz que consegue É entender verdade. isso. É Eu uma recomendo coisa... a todos, É verdade. ao menos uma vez, Gente, viver essa experiência. e se vocês pensam assim, não, esse pessoal é jovem e tal, o Sem Limites é um grupo na faixa acima de 40, eu acho, né? Até tem uns mais novinhos? Tem também. Acima, mas a média eu acho que é 40, 50, né? Uhum. Por aí, né? O pessoal que realmente já tem uma vida estabilizada, já sabe o que quer e já sabe do que gosta. E a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a presença de vocês, né? E quem quiser seguir lá no Instagram, Sem Limites Aventura, siga porque vale a pena, tem um monte de dica legal. E a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais na vitrine. Tchau, tchau.